Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar Sociologia, Max Weber, lá na página 206. Então, pegue a sua apostila e acompanhe a aula comigo. Então, olha só, gente, o que Max Weber propôs como objeto de estudo? O que ele dizia, no que ele acreditava, né? Então, vamos lá. Max Weber, ele não acreditava na possibilidade da sociologia compreender a realidade da sociedade como um todo sistêmico, né? E o que ele dizia? Que para compreender essa realidade, o pesquisador ele deveria criar um tipo ideal que seria um fragmento limitado da realidade para apresentar como objeto de estudos. Então, o que ele dizia? Que qual seria esse tipo ideal? Então, vamos ver aqui, lá na página 207. O que ele dizia? Que o tipo ideal é um conceito que parte de uma escolha do pesquisador, que seleciona alguns elementos que considera relevantes para explicar o objeto em questão. Como há a impossibilidade de aprender todos os elementos do objeto, muitas características deste não serão abarcadas. Dessa forma, o tipo ideal não é elaborado para ser um reflexo da realidade, apenas é constituído para representar um modelo simplificado do real, a partir de traços que o pesquisador considera essenciais. Então, olha só, se eu vou estudar a sociedade, eu não conseguiria estudar todas as demandas que a sociedade exige, né? Então, o que eu deveria fazer? Escolher qual seria o tipo ideal de sociedade. A partir do momento em que eu estabeleço o tipo ideal de sociedade na qual eu acredito, aí sim eu venho conceituando, então, colocando ali o que eu acho, o que é essencial para que esse modelo de sociedade exista, né? Por exemplo, se eu acredito, então, no modelo de sociedade capitalista, perceba que eu já limitei o meu objeto de estudo e vou colocar, então, todas as características essenciais que o capitalismo precisa ter, tá? Lembrando que esse tipo ideal, ele não corresponde à realidade, tá? Ele seria uma idealização, uma hipótese daquilo que poderia vir a ser a sociedade capitalista, ok? E aí, Marx, ele destacou a importância de se compreender os motivos e significados que as pessoas atribuem às coisas para entender o significado de suas ações. E então ele dividiu essas ações em dois grupos. Eu tenho a ação e a ação social, certo? O que seria então a ação e a ação social? Por ação, compreende-se toda a conduta humana dotada de subjetividade por parte de quem a executa, ou seja, a ação é tudo aquilo que eu penso, que eu acredito, tudo aquilo que eu faço de acordo com a minha vontade, com aquilo que eu quero que aconteça, certo? E ação social compreende-se toda a conduta humana orientada pelo comportamento de outros. Então, como o comportamento das outras pessoas vão influenciar as minhas ações, ok? Estão entendendo? Me deixem saber. E aí, ele então dividiu essas ações e as ações sociais em 4 tipos ideais. Quais são esses tipos? Eu tenho a ação racional com relação a fins, eu tenho a ação racional com relação a valores, ação afetiva e a ação tradicional. O que seria então a ação racional que visa fins? Lá na página 207, nós temos então o conceito de cada tipo dessa ação. A ação racional com relação a fins é definida pelo agente ao conceber claramente seu objetivo, ponderado e perseguido racionalmente ao combinar os meios disponíveis para atingi-lo. Então, aqui é uma ação mais individual, né? É como eu vou estabelecer a minha meta para alcançar um objetivo, né? Então, essa ação ela é definida somente pelo próprio agente, ok? Aí eu tenho relação racional com relação a valores. Essa ação ela é definida pelo agente ao seguir racionalmente uma crença
consciente no valor, seja ele religioso, ético, moral, absoluto e inerente a determinado comportamento, tá? Então, essa ação, ela é pautada em uma crença, né? As crenças vão determinar o meu comportamento, ok? Perceba, então, que cada ação, ela tem valores diferentes. Cuidado para vocês não se confundirem na hora da prova, certo? A ação afetiva dá-se a partir de estados emocionais, como em resposta a um estímulo não cotidiano. Apresenta-se como uma reação emocional do agente que não visa determinado fim ou valor. Então, a ação afetiva, ela é sobre as relações aí do agente, né? E ela não visa nenhum valor, nenhum fim, né? Simplesmente é um estímulo não cotidiano, ok? E aí, a ação tradicional trata-se de uma ação que segue um sentido habitual, arraigado em costumes, crenças, valores e tradições externos e anteriores a ela própria, tá? Então, a ação tradicional, ela segue costumes, crenças, valores, né? Que podem ter sido antecessores a mim. Então, eu vou nascer inserido dentro de uma cultura, dentro de uma crença e assim por diante. Então, essas são as 4 ações que determinam o comportamento do indivíduo em uma sociedade, certo? Além das ações e ações sociais, Weber analisou as relações sociais que constituem o comportamento reciprocamente referido quanto ao seu conteúdo de sentido por uma pluralidade de agentes que se orienta por essa referência. Convém ressaltar que essa reciprocidade não significa a igualdade de sentido nas ações constituintes de uma relação social. Então, olha só, vale ressaltar que essas ações sociais nem sempre elas são recíprocas, tá? Então, eu posso ter outras ações, ter diferentes formas de comportamento em uma sociedade. Ele só padronizou aqui, tá? As ações de pais e filhos em uma relação social são diametralmente opostas, ou seja, eu posso estar inserida em uma família que acredita em determinada crença, mas o filho que nasce não necessariamente estará inserido desses valores, né? Ele pode tomar outras ações e assim por diante, tá claro? Ok, essa é a teoria de Max Weber, tá? E aí, lá na página, só um minutinho, lá na página 208, 209, nós temos aí os tipos de dominação e burocratização e definição do Estado, tá bom? Partindo da sociedade, desse estudo da sociedade, então eu vou ter, a partir das ações, os tipos de burocratização e definição do Estado. O que seria isso, professora? Vamos ver. Desenvolvendo suas reflexões sobre a política, Max Weber diferenciou 2 práticas, poder e dominação. Gente, são conceitos diferentes, tá? Por poder, entende-se a possibilidade de afirmar a própria vontade numa relação social, mesmo que o outro apresente alguma resistência. Dessa forma, o poder é observado, por exemplo, em casos em que a ameaça à integridade individual dá pouco espaço às escolhas individuais. Outra forma de relação social entre os indivíduos é a dominação, que é a possibilidade de impor ao comportamento de terceiros a vontade própria. Então, veja bem, qual é a diferença entre poder e dominação, né? Como aí a apostila nos traz, o poder, eu tenho a possibilidade de afirmar a minha vontade, mas eu posso sofrer resistências, ok? Agora, lá na dominação, não. Eu vou impor realmente a minha vontade ao comportamento de terceiros, tá bom? No entanto, diferentemente do poder, a dominação é legitimada socialmente. Assim, Max Weber apontou para 3 tipos de dominação: dominação racional legal, dominação tradicional e a dominação
carismática. O que quer dizer cada uma? A dominação racional legal, ela é baseada nas leis debatidas e definidas socialmente, tá? A dominação tradicional, ela é enraizada nos costumes santificados e pelos hábitos culturais. E a dominação carismática, ela é estabelecida a partir da habilidade pessoal do líder carismático, o que possibilita rupturas perante as leis ou as tradições, visto que seus seguidores baseiam-se em características pessoais, né? Então aí, pessoal, vocês vão ter toda esses conceitos aqui, ó. Dá para vocês verem aí na página 209, né? Então, a dominação, ela é legitimada na sociedade, tá? Como assim, professora? Eu posso estabelecer essa dominação através de leis, através de hábitos culturais ou através de um líder, né? Essa dominação, ela vai influenciar o comportamento de terceiros, certo? Só que Max Weber destaca que para se legitimar uma dominação, ela precisa ter ferramentas que vão tornar imprescindíveis o controle de recursos dos dominadores, né? Nenhuma dominação será estabelecida, então, aí, pautado unicamente na violência. Não, eu preciso conquistar os mecanismos para me manter no poder, no objeto de ser dominador, né? E assim por diante, ok? Uma de suas principais contribuições para o pensamento sobre política foi a definição de Estado, que é apresentado como uma instituição política que detém o monopólio legítimo da coerção física, ou seja, o Estado define as leis e suas respectivas punições. Então, aí, Max Weber destaca que o Estado, ele é um ser dominador, né? Por quê? Porque ele tem o poder de coagir seus cidadãos e tem o poder de manter e estabelecer as suas leis e as suas respectivas funções. Pode ser através da força, pode ser através de recursos que garantam, então, essa dominação. Lembrando que quando nós estudamos, ano passado, nós vimos que Maquiavel falava que o príncipe deve dominar as forças militares para se manter no poder, né? Então, se eu garanto o recurso militar dentro do meu governo, dentro do Estado, eu garanto, então, a minha permanência de dominação. E assim por diante, certo? Então, pessoal, essa é a matéria de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E vocês já sabem o que fazer. Até a próxima aula. Faça os exercícios da apostila, né? Nós concluímos, então. E estudem para a prova. Beijos e boa sorte.